Segundo bimestre, né, semana 1, o novo mundo nos relatos de viagem dos navegantes, descobridores e cronistas, mitos e visões, né? É um título longo aí, bonito, né, o título, mas resumindo aí, é aquela parte lá do conteúdo que a gente fala sobre as grandes navegações, né? Vocês estudaram isso provavelmente lá no 7º ano, deve lembrar direitinho, a dona Helena deve ter dado aula para vocês a respeito desse assunto aí, que foi as grandes navegações, né? As navegações dos europeus, quando os europeus resolvem desbravar os oceanos. Então, a primeira semana aí, né? PET 2, segundo bimestre, essa parte é a parte da carga horária complementar, tá? Aula de história aí, primeiro ano. Então, vamos começar. As grandes navegações, né? A expansão marítima europeia. Então, essas grandes navegações, né? Ou expansão marítima, é o nome dado às viagens, né, que os europeus fizeram entre os anos de 1400 e 1600, né, quando eles descobrem a América, começa aí um processo de colonização do continente americano. Esse descobrimento, né, da América, muitos professores não usam o termo descobrimento, né, porque já existiam povos aqui no continente americano, mas eu sempre falo o seguinte, que para os europeus foi um descobrimento, né? Os europeus não conheciam, e quando você acha algo que você não conhece, e que o mundo, para eles, que era ali somente a Europa, norte da África, parte da Ásia, então eles vão realmente descobrir algo novo, né? Que é o continente americano, né, que nem chamava continente americano, né? Eram as novas terras ali que eles haviam encontrado. Para os habitantes que já estavam aqui, né, os que vieram a ser chamados de índio, não foi descobrimento, né? Eles que os antepassados deles que descobriram essas terras aqui, que chegaram primeiro aqui no continente americano. Então, fica a critério querer usar a palavra descobrimento, o encontro, né, ou chegada dos europeus aqui na América. Mas o importante aí é saber que essas grandes navegações é o nome dado a esse encontro, né, a esse descobrimento que os europeus fizeram aí a partir do século XV, né, a partir de 1400. O mundo conhecido até então, né, até o século XV, era apenas ali, que eu falei, né, norte da África, parte da Ásia, onde que eles faziam um comércio, né, o comércio lá das especiarias, foi até essas especiarias que motivaram os europeus, né, a princípio, né, os portugueses, os espanhóis, a navegarem. Então, essa busca por especiarias, né, lá da Ásia, que é um dos fatores motivadores outra forma de comunicação imediata que conhecemos hoje. Não existia, né, uma comunicação imediata, né? Comunicação nesse período demorava meses, dias, né, para chegar de um local ao outro. Então não era tão fácil como hoje, né? GPS, outras formas aí de comunicação e de navegação. Com isso em mente, vamos estudar o que os europeus do século XV sabiam sobre o mundo, né, e o que passaram a conhecer com a expansão marítima. Então, os europeus, eles conheciam apenas uma parcela, né? Olha aí o mundo aí que o europeu conhecia, né? O mapinha aí de que era o mundo para os europeus. Era a Índia, a Arábia, né? A Europa. A gente pode perceber aí que esse mapa aí ele é totalmente diferente, né, do que nós temos hoje em dia.
eles conheciam apenas essa parte, e mesmo assim o mapa era bem disforme, né? Olha a Europa como que é totalmente diferente do que nós vemos hoje em dia. A África, né? Norte ali da África. Então era isso aí que os europeus conheciam, né? O mundo conhecido pelos europeus resumia-se à sua vizinhança, a própria Europa, parte da África e parte da Ásia. O conhecimento que se tinha do mundo no século XVI era muito limitado, geralmente vindo de mapas gregos, mapas romanos, e de mapas que eram feitos, né, pelos comerciantes europeus que viajavam aí em busca de especiarias. Então, a maioria dos europeus pouco sabia sobre o Extremo Oriente, e a pouca informação que se chegava era baseada em relatos de viajantes, de forma imprecisa, né? As pessoas imaginavam e relatavam, cada um relatava de uma forma diferente os locais que visitavam. Então, não existia satélite, né? Para poder olhar, fazer os mapas aí tão precisos como são os mapas de hoje. Na época ainda também se acreditava que a Terra era plana, né? Semelhante a um formato de um prato, e que os navios, quando chegavam ao fim do mundo, na linha do horizonte, caíam em um abismo sem fim. Então, a forma que a Terra tinha para os europeus desse período era isso aí, né? Era essa forma. E ainda tem gente hoje em dia que acredita que seja dessa forma, né? Existe aí o terraplanismo hoje em dia. Algumas pessoas ainda pensam e imaginam que a Terra seja plana, né? E que a Terra gira, que o Sol gira em torno da Terra, e não o contrário, né? A Terra gira em torno do Sol. É, o mundo conhecido, né, fazia com que os europeus ficassem presos, né, por medo ou pela própria religião ou pelo pouco que se conhecia, fazia com que eles ficassem presos ali ao mundo europeu, né, ao norte da África e a Ásia, como nós falamos. Eles tinham medo do Oceano Atlântico, né? Tratavam o Oceano Atlântico como um mar tenebroso, com temperaturas escaldantes, povoado por monstros e outros perigos. Então, os europeus acreditavam nisso, e muitos desses relatos, né, vindo de outros viajantes, não existia aí uma comprovação científica a respeito de tudo isso. Então, acreditava-se em monstros marinhos, né, que os oceanos eram habitados por monstros marinhos, e isso acabava impossibilitando, né, a essa expansão marítima, até chegar um momento, né, em que os europeus vão fazer as grandes navegações. Né? Tem aí a frase do Fernando Pessoa, que navegar é preciso, viver não é preciso. Né? Então, existia a necessidade, né, a partir aí do século XV, de se viajar pelos oceanos, né, de navegar. Entretanto, mesmo com muitas lendas existentes que geravam medo sobre o mar e o que era desconhecido, alguns europeus o encaravam de forma destemida e otimista. Nos mares estava a oportunidade de encontrar novos mundos, instigando a aventura e a busca por uma vida melhor. Então, os primeiros navegadores, eles vão, né, para o mar em busca de novos caminhos, né, de novas riquezas, de novos mundos, principalmente aí em relação às riquezas, em busca de melhores caminhos para se chegar às Índias, né, para se buscar as especiarias que tanto eram valorizadas lá na Europa. O Oceano Atlântico aterrorizava até mesmo os navegantes mais experientes. A crença na existência de monstros marinhos e terras exóticas habitadas por criaturas disformes povoou durante séculos a imaginação dos europeus, né? Então, os europeus acreditavam que em outras partes do mundo existiam seres, criaturas, né, disformes, criaturas diferentes,
do que se existia na Europa, tá? Além disso, havia a crença de que a Terra era plana e havia mares ferventes, habitados por serpentes e dragões gigantescos. Tá? Então, tudo isso aí permeava, né? Tudo isso aí fazia parte, né, da ideia que os europeus tinham da Terra, né, dos mares que eles tentavam aí, a partir do século XV, desbravarem. Então, nós temos que levar em consideração que esses primeiros navegantes, eles foram grandes heróis, né? Eles foram destemidos, né? Porque tudo isso que se falava dos oceanos, eles tiveram a coragem de ir lá e enfrentar, né? Em busca de novos caminhos, né? As rotas comerciais dominadas por comerciantes árabes, genoveses e venezianos, tá? Lá da cidade de Veneza, na Europa. Então, o que se sabia, né, o que se conhecia aí, olhando aqui o nosso mapinha, ó, eles buscavam especiarias aí na Pérsia, Arábia, Índia, lá na China, né? Então, os europeus, eles tinham que fazer esses trajetos aí por terra, né, parte aí, pequenas partes por oceanos, fazer esses trajetos para que essas mercadorias, né, essas especiarias, né, os produtos de luxo que vinham da China, da Índia, chegassem na Europa. E para chegar na Europa, né, a gente olha aí essa linhazinha azul aí, lá perto do continente europeu, perto do mar Mediterrâneo, tinha que passar pela Itália, né, onde que tinham os comerciantes genoveses e venezianos, né? Então, para se fazer esse trajeto ficava muito caro, existiam roubos, assaltos, os produtos chegavam muito caros na Europa. Então, os europeus decidem buscar novos caminhos para se chegar ali na Índia, para se chegar, né, na China. Então, os europeus, a ideia dos europeus era evitar esse comércio aqui, né, esse trajeto das mercadorias, e principalmente aqui os comerciantes aqui na Itália, né, os comerciantes genoveses e os comerciantes venezianos. Né? Então, a ideia dos europeus era essa, encontrar novos caminhos que se chegasse, né, às Índias. Nessa época, as viagens marítimas eram arriscadas e longas demais, o que terminava exigindo grande quantidade de recursos materiais. Com barcos movidos a remo ou a vela, a sobrevivência dos navegadores era bem delicada, pois a alimentação era racionada, com pouca variedade e geralmente não tinha boa qualidade. Esse quadro colaborava com o surgimento de várias doenças, né? Então, além de tudo, né, além do temor às viagens ao oceano, ainda existia todo esse quadro, né, de pouca comida, de pouca variedade e de surgimento aí de novas doenças. Mas o que fazia todo esse risco valer a pena? Né? Será o que valia a pena fazer isso? Dinheiro, né? Riqueza. Eles buscavam riquezas, né? Buscavam ouro, prata, pedras preciosas, buscavam aí as especiarias, né? Que eram tão importantes para o cotidiano dos europeus. Todo esse esforço era para ter acesso às especiarias do Oriente, além das riquezas minerais. Especiarias podiam ser uma flor, um fruto, uma semente, uma casca de planta, secos e com forte aroma, como cravo, canela, noz moscada, gengibre, sândalo, entre outros. Essas especiarias, principalmente as alimentícias aí, eram usadas para temperar carnes, né, para tirar o cheiro ruim das carnes, porque não havia geladeira, né? Então não havia como conservar a carne. Então a carne acabava apodrecendo ali, ficando com aquele cheiro ruim. Eles usavam
são produtos de utilidade. O pioneirismo português, né? Por que os portugueses foram os primeiros, né? O pioneirismo, né? Quer dizer, os primeiros europeus a navegar, tá? O primeiro povo que se propôs a explorar o Oceano Atlântico foram os portugueses. Uma série de fatores favoreceram essa iniciativa pioneira. A posição geográfica, né? A posição geográfica de Portugal, ela é favorável, né? Aqui, ó, Portugal está aqui, ó, tá vendo? O amarelinho, bem próximo aqui, né? O oceano. Então, os portugueses já eram pescadores, já conheciam, tinham uma experiência em navegação. Isso fez com que eles fossem os pioneiros, né? Os primeiros a começarem a expansão marítima. A precoce centralização do poder, né? Os portugueses, Portugal foi um dos primeiros países a se formar na Europa, né? Enquanto os outros países ainda eram divididos em reinos, Portugal já tinha se unificado em um único país, né? Centralizado o poder em um único rei. Então, isso fez com que Portugal tivesse uma vantagem em relação aos outros países. Capital disponível para investir, né? Os portugueses já possuíam um capital. Existência de comércio marítimo com o norte da Europa e ali da África também, né? Norte da África e também com a Europa. Domínio das técnicas de navegação. Como eu falei, os portugueses já eram pescadores, já conheciam bem o oceano, já dominavam a navegação, né? Possuíam alguns aparelhos de navegação. E, além disso, os portugueses tinham uma escola, né, a chamada Escola de Sagres, que era uma escola, um centro de estudos de navegação. Então, quanto ao domínio das técnicas de navegação, podemos destacar a importância da Escola de Sagres, um centro de estudos náuticos que reunia geógrafos, cartógrafos, matemáticos, astrônomos, navegadores e construtores que desenvolveram e aperfeiçoaram instrumentos náuticos, né, como a bússola e a balestilha, né, que é um aparelhinho também de navegação. Mapas, embarcações e estudos sobre navegação. Então, os portugueses já estavam bem mais avançados, né, no que se relacionava aí à navegação. Isso tudo possibilitou que os portugueses pudessem navegar cada vez mais longe do litoral. Tá? Não é que os portugueses já saíram descobrindo as terras, né, o continente americano, até porque foram os espanhóis que descobriram o continente americano, os portugueses, mas eles começaram a navegar, né, principalmente a navegação ali nas costas, né, no litoral africano. Então, os portugueses, eles já né, os portugueses tinham essa vantagem em relação aos outros países. A expansão marítima e comercial portuguesa e espanhola. O Portugal foi o primeiro, a espanhola, né, começou a navegar logo em seguida. Quando começou de Portugal, 1415, espanhola, 1492, quando eles encontram o continente americano. Quem financiava eram os reis, né? Era o poder, né, monárquico, né, onde tinha o capital, onde tinha o dinheiro, então os reis financiavam. O objetivo dos dois países era encontrar um caminho novo para se chegar às Índias, né, já que nós vimos que aquele caminho feito por terra encarecia os produtos, além de ter assaltos e outros problemas. Rota que seguiu. Aí os dois países vão seguir rotas diferentes, né? Os portugueses pretendiam chegar ao continente, à Índia, né, ao continente asiático, contornando o continente africano, né, dando a volta pelo continente africano, enquanto os espanhóis, eles imaginavam, né, que a Terra aí já existia, né, a imaginação de que a Terra seria redonda e não plana, né, como nós vimos, e Cristóvão Colombo se propôs a navegar fazendo o contorno da Terra, né,
Ele já imaginava que se ele navegasse em direção ao oeste, que ele chegaria às Índias. Então, os dois países tinham o mesmo objetivo, chegar às Índias, porém por caminhos diferentes. Os principais viajantes portugueses, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, né, que vai chegar aqui no Brasil, né, vai encontrar, né, descobrir aí o Brasil. Da Espanha, Cristóvão Colombo e Fernão de Magalhães, tá? Que vão ser os navegadores que vão navegar a oeste, né, em direção ao oeste. Cristóvão Colombo vai esbarrar na América Central e vai acabar descobrindo o continente americano, né, encontrando o continente americano. Fernão de Magalhães vai dar a volta aí e vai chegar às Índias. Conquistas realizadas, né? Portugal conquistou o Brasil e Calicut, né? Que é uma cidade na Índia. Após a passagem de Pedro Álvares Cabral no Brasil, ele vai em direção às Índias, né? E vai conseguir contornar o continente africano e chegar até as Índias. O Cristóvão Colombo, por sua vez, vai chegar na América Central, no México e na América do Sul, né? Então, vai ser o domínio espanhol aqui, que nós vamos estudar lá na época, quando a gente tiver que estudar a colonização do continente americano. A divisão do mundo, né? Assim que eles conseguem descobrir, né, encontrar as novas terras, Portugal e Espanha, eles vão começar a buscar a divisão aí dessas novas terras encontradas, né? E vão fazer alguns tratados. Tá? O principal tratado é chamado aí Tratado de Tordesilhas, que vai dividir o continente descoberto, né? O novo continente aí, o continente americano. Nós vamos ter, né, o Tratado de Tordesilhas, né, que tem o limite aí de 1494, e o tratado, né, que vai dividir em 1493 também. Vamos ver aí o que cada um vai falar. Os espanhóis, quando descobrem, né, o continente, eles vão até o Papa, né, para normalizar, né, para legislar e criar um tratado entre Portugal e Espanha. O Papa Alexandre IV, né, foi chamado para resolver essa questão, decidindo através da bula intercoetera, né, ou coétera, né, cada um vai falar de uma forma, dividir essas novas terras. Por essa decisão do Papa Alexandre IV, os portugueses, olha bem aqui no mapa, ficariam apenas com esse pedacinho aqui, ó, né, lá no o que é hoje o Nordeste brasileiro ali, né, o Rio Grande do Norte. Porém, os portugueses não ficaram satisfeitos, né, com essa divisão, pressionaram a igreja até que assinaram um novo acordo, né, o chamado Tratado de Tordesilhas. Aí sim, o Tratado de Tordesilhas vai trazer aí uma parte maior, né, do que futuramente seria o Brasil. Tá? Mas mesmo assim, nós vemos que, pelo Tratado de Tordesilhas, os portugueses ficariam com uma parte bem menor do que hoje é o Brasil, né? Nós podemos considerar o Brasil aí como essa parte branca aí, quase toda aí seria o Brasil, né? Isso aí nós vamos estudar depois a expansão, né, territorial portuguesa aqui na América. Então, percebendo que não ficaria com muita coisa baseado nessa divisão, Portugal exigiu a elaboração de um novo documento. E assim foi feito. Um ano depois foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que se estabelecia um meridiano a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Este é um mapa da América do Sul de 1650, com indicação das áreas de povoamento espanhol, né, onde que existia aí, né, o povoamento espanhol, e português, né, o povoamento português nessa área aqui. E holandês também, né, quando a Holanda invadiu e dominou parte do Nordeste e Norte
do Brasil. É proposto na divisão do mundo por Espanha e Portugal, tá? Essas linhas aí são linhas imaginárias. O meridiano mais à direita representa o que seria a bula intercoétera, proposto pelo Papa Alexandre IV. O mais à esquerda, né, esse aqui, ó, já é o Tratado de Tordesilhas. A localização das cidades atuais é só ilustrativa, né, só para a gente poder entender, não existiam essas cidades ainda. Então, ó, esse primeiro aqui, vamos voltar, esse primeiro, vamos fazer um desenho, esse primeiro aqui, ó, é o Tratado de Tordesilhas, esse aqui, bula intercoétera, né? Então, são dois tratados que dividiram o continente, né? Dividiram as terras a serem descobertas entre portugueses e espanhóis. Porém, né, a gente tem que lembrar também que os países europeus nem todos aceitavam esse Tratado de Tordesilhas, né? Porque o tratado foi um tratado feito pela religião católica, tá? Vamos voltar lá. Foi um tratado feito, né, pela religião católica. E alguns países europeus não adotavam o catolicismo como religião principal. Então, eles não tinham, eles não aceitavam essa divisão. Tá? Por isso que os holandeses vão tentar invadir ali o Nordeste, os franceses também vão vir aqui na América tentar dominar parte aí do continente americano. Então, eles não aceitavam, alguns países não aceitavam os tratados feitos, né, e abençoados aí pela religião católica. Esse encontro, né, dessas culturas diferentes, né, os europeus chegando aqui, encontrando os habitantes, né, aqui da região, que até então não eram chamados de índios, né, eles passaram a ser chamados de índios porque imaginava-se que haviam chegado as Índias, né? Então, esses que a gente chama de aborígenes, que são os habitantes originários aqui da América, desconheciam-se completamente, né? E vai haver aí um choque cultural. Então, a expansão marítima e comercial possibilitou aos europeus o conhecimento de novos continentes, novos povos e novas culturas. O comércio com o Oriente, sociedade extremamente diferente da europeia, promoveu intensa troca não só de mercadorias, mas também de hábitos e de costumes, tá? Então, vai começar a haver aí, né, vamos chamar aí a primeira globalização, né, o conhecimento dos europeus de outros povos e outros povos também conhecendo os europeus, né, vai haver essa troca de costume. Os costumes eram completamente diferentes. Então, fez o homem ampliar a visão e olhar fora de seu próprio mundo, né? Os europeus vão ter aí a ideia de um novo mundo, de uma nova forma de se organizar. É notável a mudança na alimentação do europeu, com a inclusão da batata, do milho, da mandioca, tomate, por exemplo, produto dos quais usufruímos até hoje. Então, muitos produtos, né, que eram consumidos aqui, os europeus passaram a consumir também lá na Europa, né? É a mesma coisa nós aqui também, né? Os índios passaram a consumir costumes europeus, tá? Os europeus, roupa, né? Os índios andavam nus, algum tipo de alimentação, o português, né? A nossa língua, o espanhol nos nossos vizinhos, né? Que foram colonizados pela Espanha. Assim, a gente termina, né? A nossa primeira aula da semana, né? A primeira semana do PET 2, tá? Lembrando aí, não se esqueçam de inscrever lá no canal, né, no YouTube, e agora também a gente tem, né, o canal Recorte Histórico, também está lá no Instagram, onde que a gente passa as nossas aulinhas por lá também. Então, sigam o canal lá no Instagram.